Então, vamos lá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de Construções Rurais. E hoje nós temos algumas coisas para nós combinarmos da semana que vem, né? Então, assim, hoje eu ainda vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês farão para a prof de tarefa, tá? Eu já estou com eles aqui. E eu vou comentar com vocês, vou fazer alguma discussão, vou ver se vocês têm dúvida com relação a esse conteúdo, né? Se eu não me engano, já está habilitado também as atividades complementares lá no nosso Moodle, eu acho que eu fiz para as duas disciplinas. Tanto de construções como de desenho, eu deixo alguns exercícios a mais para vocês fazerem, treinarem, né? Para vocês se prepararem para a avaliação, tá? E com relação à semana que vem, normalmente, na segunda avaliação, assim como na primeira, eu peço alguma coisa teórica, né? Um ponto e meio, alguma coisa teórica, e o restante em exercícios, né? Então, olha, o que pode cair, né? A gente tem o conteúdo de fundação, que é parte dessa segunda prova. Eu tenho o conteúdo dos tanques sépticos, das cisternas, eu tenho esse conteúdo de vigas, né? Então, assim, tudo que não caiu, a primeira avaliação, vocês lembram, né? Caiu até pilares. Então, exceto essa primeira parte, né? O restante, que a gente começou com fundação, o demais é tudo objeto dessa segunda avaliação, tá? Então, provavelmente, a prof peça uma questão teórica, como a gente fez na primeira, e o restante a gente faz exercício prático, né? Vou pedir muito para vocês que, assim, ó, que vocês leiam, quando vocês pegarem a avaliação, o que a gente percebe, assim, que muitas das coisas acontecem por desatenção, né? E desatenção, principalmente na leitura, né? Então, assim, o pessoal lê na transversal, como a gente diz, né? E aí não consegue captar todas as informações que tem ali disponível para fazer o exercício, né? Então, a prof pede para vocês que vocês leiam com bastante atenção, direitinho. Outra coisa que a prof pede também é na hora que vocês forem fazer o PDF para mandar para a prof, por favor, cuidem, né, a questão da sequência das folhas, entendeu? Da posição das folhas. Uma das coisas que eu já falei para vocês que é mais difícil do que corrigir, né, é conseguir decifrar a prova, né? Então, assim, eu pego provas que é muito difícil de corrigir, né? As imagens muito clarinhas, muito mal, né? Mal iluminadas, e, assim, numa sequência muito complicada, as folhas todas soltas, desparceradas, mal posicionadas, então tem coisa que fica de cabeça para baixo, tem coisa que fica de lado. Então, assim, isso é bastante difícil, né? Então, assim, o exercício em si não é complicado de corrigir, mas a qualidade que eu tenho recebido é bastante difícil para, né, para correção. Tem uma outra coisa também, né, que eu tinha corrigido todas as provas e faltavam várias provas, eu achei estranhíssimo isso, né? De construções faltavam 12 provas. E aí eu voltei no sistema de novo e aí consegui encontrar outras 12, as 12 provas que estavam faltando. Então, certifiquem-se, né, da qualidade daquilo que vocês mandam, e assim, e da postagem efetivamente, né? Então, esses cuidados eu peço que vocês tenham para que a gente consiga lograr êxito, né? Mas tá tudo certinho, né? As outras coisas estão todas corrigidas, eu ainda sentei com a Tuane, assim, online, né? Mas a gente conversou bastante, e eu estou atualizando, né, as presenças e as coisas todas, por isso que eu estou dizendo para vocês que tem umas presenças muito loucas, né? Em playlists que não dizem respeito à nossa disciplina, mas enfim. Então é isso. Então, com certeza, semana que vem a gente vai ter uma parte teórica, né? Mais ou menos como foi feito na outra prova, e o restante exercícios. Pelo menos um exercício de cada conteúdo normalmente cai, tá bem? Bom, a gente faz como a gente fez da outra vez, tá? Então, eu deixo o encontro síncrono, a gente abre o encontro, eu fico com vocês o tempo todo,
né? E como a gente fez na vez passada, eu também deixo, além do tempo regulamentar, que é as 4 horas, que seria o final da prova, né? Eu ainda deixo mais aquele tempo final para que vocês possam processar a prova, né? Que é isso que eu falei para vocês, né? Então, é o suficiente para vocês conseguirem fazer e conseguirem processar bem direitinho e mandar para a prof, tá? Combinado? Quero saber se vocês têm dúvida. Tranquilo? E da presença, como eu falei com vocês, são 48 presenças, né? Entendeu? Tudo beleza, seu Murilo? Catiusca? Então tá beleza. Então, assim, olha, eu vou. As presenças, então, são 48, né? Como eu falei para vocês. A semana que vem, então, a gente tem a segunda avaliação. E na outra semana, o pessoal que não fez a primeira avaliação, e se por acaso acontecer alguma coisa com vocês na segunda avaliação, aí na outra semana a prof tem, no mesmo horário da disciplina, o momento para a gente fazer a segunda chamada, tá bem? Mas lembre-se que se precisar fazer segunda chamada, tem que entrar oficialmente lá para a secretaria, né, para fazer aquela solicitação para ficar tudo registrado, tá bem? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o exercício que vocês vão mandar para a prof, tá? Então, vamos compartilhar aqui. Tá aqui, ó. Quando vocês estiverem enxergando, vocês digam para a prof. Já estão enxergando, Rodrigo? Sim, prof, já está dando para ver. Sim? Já está dando para ver? Então tá ótimo. Então, queridos, olha, na semana que vem, em continuidade ao que a gente já fez da semana passada, vocês vão fazer esses 2 exercícios aqui para a prof, tá? O formulário continua o mesmo aqui embaixo, tá? Direitinho, olha, o momento de inércia que é o I, o momento resistente lá, o nosso S, que aqui a gente está chamando de W, né? Mas é o nosso S. Aqui, as imagens das fórmulas que a gente tem, né? Para as cargas, né? Lembrando aqui, olha, aqui em cima, então, é a carga uniformemente distribuída. Então, eu tenho aqui, e as vigas são simplesmente apoiadas. Eu tenho nesse cantinho aqui o valor, né, a forma de cálculo das reações de apoio, e do lado, o momento fletor para as cargas uniformemente distribuídas. As 4 demais, elas são as situações que nós normalmente temos, né? Então, nós temos a carga concentrada no centro do vão. Então, aqui eu tenho as reações de apoio dessa carga concentrada, né, no centro do vão, aqui o momento fletor, tá? Aqui, quando você tem uma situação onde a carga é aplicada em qualquer ponto, não sendo o centro, né, ela não é centralizada, então, como eu expliquei para vocês na semana passada, né, eu tenho uma forma de cálculo para a reação A e um valor para cálculo da reação de apoio B, né? Lembrando também que quem fica mais próximo da carga carrega mais do que quem fica mais distante, certo? Bom, aí eu tenho outras 2 situações aqui, né, onde eu calculo com a mesma fórmula, né, as reações de apoio, mas vejam bem, eu tenho uma situação onde eu tenho um número par de cargas, né, então nesse caso aqui eu tenho 4, mas eu poderia ter 2, aqui eu tenho 3 cargas, né, então aqui pares e aqui ímpares. Então, a reação de apoio sempre vai ser A e B igual, onde eu tenho o valor da carga, vezes o número de vezes que ela é aplicada, dividido por 2, porque são 2 apoios, né? E aqui embaixo da mesma forma, né? As reações de apoio A e B são semelhantes, e eu tenho a carga multiplicado pelo número de vezes que ela é aplicada, dividido por 2, que são 2 apoios. E ao ladinho, quando eu tenho um número par de cargas, então eu tenho esta fórmula para o cálculo do momento fletor, tá? Onde Azinho é um intervalo entre as cargas e o N é o número de cargas aplicadas, tá? E o P é o valor dessa carga, tá bem? Aqui embaixo, de igual forma, eu tenho, olha, o P é a carga, o A é o espaçamento, né, entre as cargas, o N é o número em que elas são aplicadas, mais 1 elevado ao quadrado, né? Tudo isso dividido por 8, tá bem? Então, eu tenho essas fórmulas, né, para as vigas simplesmente apoiadas,
E vamos dar uma olhada aqui no entendimento do exercício mesmo. Olha, vou ler com vocês. Eu tenho aqui, né? Para um outro projeto, que seria a continuação da semana passada, né? Você precisará dimensionar uma viga de madeira apoiada, que é a situação que a gente tem ali, né? Que deverá vencer um vão de 6 metros, certo? Com carga de 400 quilogramas forças, concentrada a 2/3 do vão. Eu vou fazer um esqueminha na lousa, tá? E essa carga concentrada, localizada a 2/3 do vão, ela é o apoio de uma pequena balança, né? Existe ainda uma carga uniformemente distribuída por unidade de comprimento, de 120 quilogramas forças por metro, incluindo aqui o peso próprio da viga, sobre todo o vão. Supondo a viga de peroba de campo simplesmente apoiada, então vocês têm que determinar, olha, as reações de apoio, que é o RA e o RB, o momento fletor máximo, certo? Para as cargas concentradas, ou para a carga concentrada e a carga uniformemente distribuída, e as dimensões teóricas de sua seção transversal. Neste caso, meus queridos, vocês vão considerar a seção circular, tá? Seção circular. Então, observem que todas as informações a prof coloca para vocês no exercício, certo? E aí eu tenho a tensão admissível da peroba. E o segundo, olha lá, eu tenho uma viga de madeira, ela também é apoiada e ela tem um vão de 7,2 metros, com cargas concentradas de 280 quilogramas forças aplicadas a cada 1/4 do vão. Existe ainda uma carga uniformemente distribuída de 120 quilogramas forças, esse aqui é por metro, né, ali, tá, porque é uniformemente distribuída, incluindo o peso próprio da viga sobre todo o vão. Então, determine as reações de apoio, momento fletor máximo, né, e aqui eu tenho a madeira, eu mudo, eu uso o eucalipto, e eu também estou querendo a seção circular. O que eu sugiro para vocês? Para título de treinar, mudem as seções, tá? Então, assim, desse exercício, vocês podem também calcular seção quadrada, seção retangular, né? Porque a prof pediu nas duas situações seção circular. Mas vocês mudem para vocês poderem fazer mais possibilidades, né? Para vocês treinarem. Eu vou trazer vocês aqui, então, para a lousa, tá? E eu vou conversar com vocês aqui a respeito desse 2/3 do vão, tá? Eu vou Pronto. Para vocês poderem enxergar a minha lousa melhor, né? Então, vamos lá. Olha, quando eu falo para vocês, eu tenho uma carga concentrada a 2/3 do vão, tá? A 2/3 do vão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, então eu tenho aqui a viga, tá? Vou fazer a viga aqui. Vocês estão enxergando direitinho? Então eu tenho o apoio, certo? O apoiozinho da viga, ó, eu tenho a reação de apoio A e eu tenho a reação de apoio B, certo? Aí, eu não lembro qual é o tamanho do vão aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho do vão. O vão tem 6 metros. Ó, o vão aqui, 6 metros, tá? E aí, eu tenho uma carga uniformemente distribuída, tá? Que é o meu Q, certo? E esse aqui é o meu Q. E ele vai ser de 120 quilogramas forças por metro, né? Ele aqui é 120 quilogramas forças por metro, né? E aí, ó, vocês lembram? Carga concentrada a 2/3 do vão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir este vão em 3 partes e a localização dessa carga está a 2/3 do vão. Então, ó, eu tenho 1/3, 2/3. Então, aqui, ó, aqui eu teria a carga P de 400 quilogramas força, tá? Então, onde aqui
eu teria 2/3 do vão e nesse pedacinho 1/3 do vão. Então, ela é concentrada a 2/3 do vão. Para eu saber quanto mede esse valor, eu vou chamar de A e de B, né? Então, 2/3 de 6, né? Seria quanto? Seria 4, né? E 1/3 de 6, 2. Certo? Então, olha como é que é a interpretação. Então, eu tenho uma carga concentrada a 2/3 do vão. Então, significa que, ó, eu vou dividir em 3 partes e no segundo terço aqui eu coloco a carga. Certo? E aí, assim, então, como é que vai ser isso, né? Lembra como é que eu vou calcular as reações de apoio? A reação de apoio, neste caso, como a carga não é concentrada no centro do vão, eu não tenho cargas nem pares nem ímpares, eu tenho uma única carga e ela não está concentrada no centro, então eu tenho aquela situação cruzada, né? Então, por exemplo, a reação de A vai ser B sobre o L, que é o comprimento total do vão, vezes a carga. E a reação de B vai ser A sobre L, que é o 6, vezes o valor da carga. Vocês lembram da fórmula? Ó, então, ó, RA vai ser o quê? Vai ser o valorzinho de B dividido pelo 6, que é o L, né? Aqui é o L. Isso aqui eu vou multiplicar pela carga. Já o RB vai ser o quê? Vai ser o valorzinho de A sobre o L vezes o P. Certo? Então, nesse caso, RA é diferente de RB. Certo? Aí, o momento fretor máximo, eu tenho lá a fórmula dele, né? Eu tenho o momento fretor, eu tenho o momento fretor para as cargas, para a carga concentrada, para a carga uniformemente distribuída, né? Aí, o próximo encaminhamento, o que vai ser? Eu vou somar os momentos, né, da carga concentrada mais a carga uniformemente distribuída, e então eu vou dimensionar, né, essa seção teórica, e neste caso aqui, a seção teórica dessa viga, eu tenho uma viga de seção circular, então eu vou chegar até o diâmetro dessa viga. Quero saber se vocês têm dúvida com relação a isso. Tá tranquilo? Sim? Bem fácil? Conseguiram entender? Tá. Então, assim, olha, este é o primeiro. Esse é o encaminhamento do primeiro. Por enquanto, né, Eduardo? Então, mas, de novo, eu repito para vocês, né? Quando vocês forem ler o exercício, leiam o exercício por completo, vendo todos os detalhezinhos que ele tem, né? No caso aqui é uma seção circular, né? Por vezes, eu verifico que vocês confundem as coisas, né? Então, o exercício pede, por exemplo, seção quadrada, vocês fazem circular, ou se eu peço seção circular, vocês fazem quadrada. A aplicação de fórmula errada, né? Porque a circular é uma forma, né? E a quadrada é outra, certo? Então, precisa ficar atento, tá bem? E o segundo, vocês anotaram aqui o encaminhamento? Conseguiram anotar? Todo mundo anotou? Tá, eu vou anotar o segundo e daí eu vou comentar com vocês os exercícios complementares ali para vocês olharem também, tá? Que eu quero ver se vocês têm dúvida. O segundo exercício, ele é bem tranquilo também, tá? Então, vou apagar aqui a nossa lousa. Ó. O segundo exercício, eu tenho o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês? No segundo, eu também tenho uma viga de madeira apoiada, é para 7,2 metros, e aí eu tenho uma carga concentrada de 280 quilogramas a cada 1/4 do vão, tá? Então, vamos lá, olhem bem. Então, aqui, ó, eu tenho a nossa viga apoiada, eu tenho a reação de apoio A,
eu tenho a reação de apoio B, certo? Aí eu tenho a carga concentrada, que são os mesmos 120 quilogramas força, né? A minha carga Q, certo? 120 quilogramas forças por metro, tá? E a carga concentrada, e essa abertura aqui são 7,2 metros, né? Então, a cada 1/4 do vão, né? Então, assim, como é que vai ser isso aqui? Eu vou pegar o 7,2, dividir por 4, olha, eu vou dividir por 4, ó. 1, 2, 3. Então, ó, 1/4, uma carga. 2/4, uma carga. 3/4, uma carga. 4/4. Então, assim, a cada 1/4 do vão. A cada 1/4. Certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma carga, ó, eu tenho um espacinho A, que é igual a esse espacinho aqui, que é igual a esse espacinho aqui, que é igual a esse espacinho aqui. Certo? E cada um desses espacinhos vai 1,8. 1,8, 1,8, 1,8, fechando em 7,2 metros, certo? Ó, 7,2 dividido por 4, 1,8, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu tenho o valor da carga, essa carga aqui, ela vale 280 quilogramas força, tá? Então, esse P e P, 280 quilogramas forças, 200, deixa eu melhorar esse 2 aqui, né? 280 quilogramas forças e 280 quilogramas forças, tá? Então, ó, eu tenho uma carga concentrada disposta a cada 1/4 do vão. Então, faço 1/4, coloco uma carga, mais 1/4, coloco uma carga, mais 1/4, coloco outra carga, mais 1/4, fechou. Então, eu tenho um número ímpar de cargas, certo? Então, eu vou calcular a reação de apoio, não é isso? A reação de apoio, eu vou calcular com aquela fórmula que eu tinha, e nesse caso aqui, a reação de A vai ser igual à reação de B, que vai ser o quê? Vai ser a carga multiplicado pelo número de vezes que acontece dividido por 2. Correto? Então, esse aqui é a reação de apoio. Nesse caso, igualzinho. Agora, depois eu tenho que fazer o momento fletor para as cargas concentradas, né? O momento fletor total vai ser o momento fletor das cargas concentradas, mais das cargas uniformemente distribuídas. Que tem a fórmula lá que eu mostrei para vocês, né? Quando eu tenho um número ímpar de cargas. Conseguiram entender? E, de novo, a prof pede o dimensionamento de uma seção teórica circular, certo? Então, eu vou usar aquela fórmula, né, do S, né, do momento resistente lá para a situação circular também. Entenderam, queridos? Conseguiram compreender direitinho? Sim? Opa! Com relação a essa parte, vocês têm alguma dúvida? Quero saber de vocês, se vocês têm alguma... Podem abrir o microfone para falar comigo. Se vocês quiserem abrir o microfone, vocês falem comigo. Fica mais fácil do que escrever, né? Aqui vocês não têm dúvida dessa parte das vigas? Está tranquilo para vocês? Sim? Bom, se
está, eu vou dar uma olhada aqui com vocês, então, no nosso, nos nossos materiais aqui, e eu tenho as nossas, deixa eu ver se eu tenho aqui os exercícios complementares, estão aqui. Uhum. Eu vou baixar eles aqui e vou mostrar para vocês, certo? Ele já está aqui disponível. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó, vou compartilhar aqui. Aqui. Conseguem ver já? Já é visível, queridos? Sim? Ainda não, prof, tá tudo preto. Ainda tá tudo preto? Ou de novo? Que ele já tá aqui no meu computador. Quando vocês enxergarem, fale para a prof, tá? Agora sim, prof. Já tá vendo, filho? Então, aqui, ó. A prof fez, deixa eu ver quantos tem aqui. Nem sei, uma porção. 11 exercícios. Então, dá para treinar bastante. Olha lá. O primeiro exercício que a prof colocou, olha. Dimensione uma cisterna circular com volume suficiente para atender uma propriedade rural, onde residem 4 pessoas, que apresentam um consumo médio de 150 litros por pessoa dia, possuem 5 vacas leiteiras, 2 cavalos, 10 terneiros, 40 ovinos e um aviário com 7.500 francos, né? Então, aqui, ó, esse exercício é aquele clássico que a gente fez sobre as cisternas. Lembra que nós fizemos, ó, o volume da cisterna, a prof colocou aqui, né? E aí eu coloquei mais 10%, mas na verdade vocês podem multiplicar por 1,1. Vocês lembram, né? Essa fórmula aqui do volume da cisterna? Se eu somar mais 10, ou se eu multiplicar esse valor por 1,1, eu estou adicionando mais 10%, tá? O volume necessário para captação de chuva está aqui também, certo? O C nosso é 1,15 e a profundidade útil, média útil dessa cisterna é 1,60 m, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o volume, calcular a área de captação da chuva, tá? Aí vocês vão dimensionar a cisterna para essa situação, né? Essa cisterna, eu quero uma cisterna circular, certo? Então, vocês vão achar o diâmetro, porque vocês têm a profundidade média útil de 1,60. Sim? E aí, depois que vocês dimensionarem, aí a gente considera o seguinte, olha, nós temos uma aviária e a residência dos moradores, né? E eles têm as suas dimensões. Então, a gente quer saber se a gente monta o sistema nos dois telhados, né? E aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Pergunta para vocês, se haveria sobra, se não haveria, então vocês têm que escrever isso para a prof, tá bem? O segundo exercício, vocês vão usar os mesmos cálculos, só que ao invés de vocês dimensionarem a cisterna circular, vocês vão fazer uma cisterna de seção retangular, onde vocês podem usar a base, né, do retângulo igual a metade da altura, né? Pensando lá no formato retangular, né? Só que a profundidade vocês têm, 1,60 m, certo? Mas a forma retangular, né, com base vezes a altura, vocês podem fazer, né? Base metade da altura ou altura igual a 2 vezes a base, certo? Tranquilo aqui? Sem dúvidas? Conseguiram lembrar do conteúdo?
Então, vamos aqui, ó. O terceiro exercício eu tenho 3 galpões de suíno. Vocês lembram aquele exercício? Eu mexi um pouquinho nele e ele tem aquela situação inversa, lembra? Onde eu começo pelos galpões e depois eu volto até chegar se o tamanho da cisterna que eu vou montar, se é compatível com as necessidades que eu tenho, certo? Com o telhado que eu tenho para recolher água. Então, ele é aquele inverso que a gente fez na aula também, tá? Esse é o terceiro. O quarto, eu vou calcular o tanque séptico para o exercício número 1, né? Onde moram aquelas 4 pessoas, elas consomem água 150 litros por dia, mas aqui elas geram em dejeto 100 litros por pessoa dia, o que está coerente, né? Aí, cada litro, esse número de pessoas, né? Essa quantidade, essa geração de dejetos, né, refere-se a 1 litro de lodo fresco por pessoa dia, né, o tempo de detenção 1 dia ou 24 horas, a região, então, eu tenho as temperaturas média anual nos meses mais frios, né, entre 10 e 20 graus, o que me dá um K de 105, e o intervalo de limpeza que eu vou fazer desse tanque séptico, né, para retirada do lodo digerido, de 2 anos, né? Então, eu peço que vocês estimem em metros cúbicos o volume útil para esse tanque séptico, né? Lembrando aqui que eu dou a fórmula para vocês, né, do dimensionamento do volume aqui do tanque séptico, certo? E eu quero que vocês façam, para essa quantidade de dejeto, eu quero que vocês dimensionem o tanque séptico de seção circular e o outro de seção retangular, certo? Olha, aí, na propriedade do vizinho, eles querem fazer um tanque séptico para atender a residência e também uma pequena serraria, tá? Mas aqui, diga-se de passagem, que é somente esgotamento sanitário, né? Então, eu tenho as 2 situações, ó. Eu tenho a casa do vizinho, com as características direitinho, e tenho aqui embaixo a quantidade de pessoas que trabalham na serraria, certo? Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular, porque a residência, lembra que a ocupação é o tempo todo, né? Ela não é temporária, né? E na serraria não, né? Então, tanto que vocês observam aqui, né? Que a geração de dejetos para uma situação onde a gente mora é uma quantidade, para onde a gente trabalha somente, que não tem banho, que não tem lavação de roupa, que não tem as atividades pertinentes ao dia a dia da gente, né? Somente um espaço de trabalho, o volume é menor, né? E também a quantidade de lodo gerada, né? Então, aqui, para cada 100 litros, por pessoa, gera 1 litro, e aqui, para cada 70, 0,3 litros, certo? O tempo de detenção vai ser igual para os dois, a região também, eu tenho, uma temperatura mais baixa, média nos anos dos meses mais frios, abaixo de 10, então, esse caso, o K é 94, né? Também para um intervalo de limpeza de 1 ano, no caso aqui. E aí eu quero que vocês estimem as dimensões desse tanque séptico, tá? Estimem o volume e depois as dimensões, das 2 maneiras, né? Quer seja com um tanque séptico circular e uma versão retangular. Então, na verdade, olha, eu vou calcular o volume para casa, calcular o volume para o pessoal que trabalha na serraria. Soma os 2. Aí, com os 2 somados, aí sim, eu vou dimensionar o tanque séptico circular e o tanque séptico retangular, certo? Lembrando que aqui eu não tenho uma profundidade útil definida, porque vocês lembram que eu tenho intervalos, né? Até 6 metros cúbicos de dejeto é tanto, tem na altura mínima, altura máxima, tem nas tabelas que a prof coloca para vocês, deixa eu ver se eu coloquei até aqui. Aqui tem, ó, aqui, ó, a profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume do nosso tanque séptico, né? Então, até 6 metros cúbicos, profundidade útil mínima de 1,20 m, profundidade útil máxima de 2,20 m, né? Entre 6, acima de 6 até 10, entre 1,5 m e 2,5 m, e acima de 10, 1,80 m e 2,80 m. Certo? Então, a prof já colocou aqui para vocês. Aí, eu começo a dimensionar vigas, né? Então, o 6º exercício, eu tenho uma viga de madeira apoiada, vão de 6 metros, e eu tenho uma carga concentrada de 250 kgf na metade do vão. E aí eu tenho a carga uniforme distribuída por unidade de comprimento,
de 80 kgfm por metro, né? Aí aqui eu peço as reações de apoio, o momento fletor, e aqui eu peço as dimensões teóricas da seção, considerando uma seção retangular. Lembra? Onde base é a altura sobre 2, ou a altura é a base vezes 2, certo? Então, já dou até a relação para vocês. O 7º exercício, olha lá, é semelhante a esse que nós fizemos aqui, ó. A carga concentrada a 2/3 do vão, certo? Então, ele é muito parecido com esse aqui que vocês vão trabalhar. E a seção é circular também. Aí, eu tenho o 8º exercício, a viga também é de madeira apoiada, o vão é menor, 4,2 metros, e aí a carga concentrada aplicada a cada 1/3. Lembra que eu expliquei para vocês? A cada 1/3, então eu vou dividir a viga em 3 partes, portanto, terei 2 cargas, certo? E aí, de novo, eu tenho que calcular as reações de apoio, o momento fletor para as cargas concentradas e carga uniforme distribuída, calculo, então, o momento fletor máximo, e depois determino as dimensões teóricas da seção, aqui seção quadrada, certo? O 9º exercício, olha lá, eu também tenho uma viga de madeira apoiada, eu tenho um vão de 5,40 metros, e aí eu tenho, olha, a carga concentrada é de 85 kgfm a cada 1/4 do vão. Então, eu vou dividir essa viga em 4 partes, consequentemente, como esse exercício que a gente fez, a gente teria 3 cargas, certo? E aqui a seção é retangular. Base, altura sobre 2, ou altura é base vezes 2, certo? Para a gente ter uma relação entre um e outro, senão fica uma equação em 2 incógnitas. O 10º exercício, olha que delícia que ele é. Eu quero que vocês dimensionem as sapatas isoladas, que serão construídas em concreto ciclópico, que eu já tinha explicado para vocês, onde o concreto ciclópico é aquele concreto que a parte do agregado graúdo, ele pode receber até 40% desse material em pedras de diferentes tamanhos, que não seja a brita propriamente dita, né? Então, eu posso usar outros materiais agregados aqui com diferentes tamanhos, né? Eu vou fazer para um galpão de cobertura de fio de cimento, ele tem vão de 10 metros, beiral de 25, pé direito de 13 metros, e os meus pilares são de 20 por 20, a seção, né? Em madeira, e vão estar espaçados de 4 metros entre si. Aí eu dou, olha, eu dou o peso específico da madeira, eu dou o peso específico do concreto, que no caso aqui eu não vou precisar, porque eu não vou dimensionar, né, não vou quantificar os materiais para fazer essa parte, né? A carga aproximada do telhado de telhas de cimento, mais a sobrecarga, o tipo de solo, né? E o aço utilizado, que será o CA32, né? Que daí dá um FYD de 2,783, se eu não me engano, né? Tem que olhar lá no formulário ali embaixo. Bom, aí o que eu falo para vocês? Se eu vou usar dimensionar uma sapata isolada, vocês lembram, tecnicamente, a recomendação é que, neste caso, o leito resistente esteja abaixo de 1,5 m até 5 metros. Então, o que eu digo para vocês? Quando vocês forem calcular, então, o pilar, vocês não esqueçam de calcular o topo de pilar, né? E vocês podem considerar aqui, né, 1,60 m, né? Então, eu tenho o pé direito, que é a parte que fica externa, que são 3 metros, e a parte que ficaria enterrada, vocês podem usar a profundidade do leito resistente a 1,60 m, certo? Que daí eu já tenho a recomendação técnica para usar a sapata isolada, ok? Vocês entenderam o que a prof está falando? Entendeu, Rodrigo? Sim, prof. Tranquilo? Tranquilo. E aí, o último, e não menos importante, a gente vai dimensionar uma sapatinha corrida, né? Então, eu tenho a carga transmitida pela estrutura, lembrando que esses quilogramas-forças é para cada metro, tá? Que é uma carga uniforme distribuída. O tipo de solo é uma argila de consistência média, portanto, uma tensão admissível de 1 kg-força por centímetro quadrado. O nosso baldrame de 25 e o aço que eu vou utilizar é um CA25, que é usado lá. O que me remete isso aqui? É o FYD, né? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui para vocês. Não, ele não está aqui, mas na prova eu sempre coloco.
Esse aqui é aquele valor um pouco menor, né? O CA32 é 2,783, se eu não me engano, e o CA25 eu não lembro de cor, mas eu posso passar para vocês, né? Mas vocês têm no caderno também. Ó, esses todos são exercícios para vocês treinarem. Sim? Para vocês treinarem, para vocês se habituarem com os nossos cálculos, né? Para vocês relembrarem. Quero saber se vocês têm dúvida. Alguma dúvida? Eu não tenho, Murilo. Eu não tenho as respostas. Normalmente eu não tenho. Aí, assim, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso conversar com a minha monitora e a gente pode fazer os exercícios, né? Eu e ela, e daí disponibilizar. Eu não tenho de pronto, não. Né? Mas eu peço que vocês façam os exercícios para treinar, porque assim, ó, sem treino não funciona, sabe? Leiam com bastante atenção, façam direitinho, né? E daí eu posso combinar com ela, a gente faz no decorrer da semana, né? E aí a gente pode, daí quando vocês consultam, a gente disponibiliza os resultados, né? Quero saber se vocês têm dúvida. O que mais? A não ser as respostas que vocês querem tudo pronto. O que mais que vocês têm? Juliano, tá aí ainda, filho? Tá aí? Jéssica, tá entendendo, filha? Não quero que vocês me deixem falando sozinho, depois vocês não entendem. O Denner, tudo certo? Diego? Murilo, quero saber se você tem dúvida nessas coisas todas que a prof mostrou. Conseguem fazer o encaminhamento? Rogério? Por enquanto tá tranquilo, né? Cadê o Rogério, o Arthur? Tudo certo, Rogério? Estou aqui, professora. Não fuja da prof. O Jean tá aqui no cantinho. Tudo certo, Jean? Lucas, você tem dúvida, filho? Não? A Bruna, Katiuska, tudo certo, filha? Tudo? Eduarda, alguma dúvida, minha querida? Por enquanto, tudo certo. Tudo certinho, Maria Eduarda? Sim. Então tá bom. Felipe, tá aí ainda? Tudo certo? E o Leonardo? Tá no cantinho aqui hoje. Tudo certo, Léo? Alguma dúvida? Ó, a Elisandra eu consigo enxergar. O Eduardo de Souza e o Eduardo Nunes. Ricardo, tranquilo, filho? E o Rodrigo? Cadê a Zaida? Não veio hoje, gente. A Zaida é dessa turma, né? Tudo tranquilo, Ricardo? Jesus, a Zaida não tá aqui. Nem a Zaida, nem o Zélio. Opa, meu Deus. Eu esqueci de alguém? Que eu não tô enxergando? Tá tudo tranquilo para vocês? Então, assim, olha, não esqueçam da parte teórica, tá? Deem uma olhada de novo. Eu trabalhei com vocês questões teóricas lá nos questionários, lembram? Que eu fiz essas coisas com vocês, para vocês não esquecerem?
Então, deem uma olhada lá nas coisas que a prof deixou tudo teórico para vocês. Sim? E aí, essa semana, então, eu vou deixar o questionário, eu vou encaminhar para vocês pelo Moodle, tá? No Google Docs, né? E daí, assim, é coisa simples, não dá 5 minutos. E aí, eu quero que vocês avaliem como é que foi, e se vocês têm, principalmente se vocês têm sugestões de melhorias, tá? Entendeu? Eu sei que não adianta dizer que é melhor a gente voltar presencial. Infelizmente, eu não posso dizer para vocês que semestre que vem já vai ser assim, né? Mas eu acredito que até o final do ano, sim, né? Eu acho que o semestre que começa em outubro, aquele semestre que vai começar mais no final de outubro, que vai terminar em março, eu acho que esse talvez já seja presencial, né? O próximo eu acho bastante difícil ainda, né? Então, assim, mas quero, por favor, que vocês digam coisas assim, que vocês sugiram, que vocês, olha, sei lá, ai, professora, de repente tarefa toda semana não é bom, ou tarefa toda semana tem que ser assim, entende? Ah, prof, o encontro síncrono, eu vou sempre fazer questão de estar com vocês, tá? Esse eu não vou abrir mão de jeito nenhum, né? Eu não gosto, de verdade, de deixar a aula só gravada, certo? Eu acho muito ruim. Eu faço curso em EAD também, e aí eu assisto as aulas gravadas, eu não gosto, não há interação nenhuma, né? Eu sei que vocês não gostam muito de falar, mas eu estou aqui com vocês, né? Então, assim, não é exatamente como a gente queria que fosse lá no campus, mas eu faço questão de estar presencialmente com vocês nos encontros síncronos. Isso eu nunca vou abrir mão, né? Preciso estar com vocês, né? Preciso sentir, pelo menos um pouco, como é que as coisas estão sendo, né? Estão sendo encaminhadas com vocês, né? Eu acho que faz parte do processo. Até porque não é um curso que foi concebido em AD, né? É um curso que está funcionando online por uma certa contingência, né? Uma certa necessidade, mas é notoriamente um curso presencial, né? Então, eu quero muito que vocês, então, digam, né? E não há necessidade, como eu falei para vocês, de colocar nome, né? Nome é uma coisa muito... As pessoas, às vezes, se sentem, de certa forma, até esqueci o termo, assim, elas ficam meio chateadas, de repente, de dizer alguma coisa em função... Ah, e outra coisa, pode ficar sossegado, né? Vocês podem responder, né? Se vocês quiserem responder para mim, eu vou colocar, e aí a gente marca uma data para vocês entregarem para mim, né? Uma data limite, de forma que, de repente, vocês não pensem, mas a professora, eu vou falar alguma coisa para a professora vai me marcar, né? E eu vou mal na disciplina, daí eu vou tirar nota baixa. De jeito nenhum, não, de forma nenhuma, tá? Então, mas eu quero sim, é muito importante que vocês digam alguma coisa para a prof. Sim, para ver se a gente consegue fazer as coisas um tanto quanto melhores, né? Combinado, queridos? Então, assim, olha, se vocês não têm mais dúvida, essa aula é curta, né, Murilo? É bem curta, essa aula é uma aula, assim, na verdade, todos nós, como nós estamos aqui, é a última vez, né? Porque a semana que vem nós vamos estar em prova, né? Então, vou pedir uma coisa para vocês. Abram as câmeras para a prof ver vocês, pode ser? Vocês sempre me veem. Ó, a prof até cortou os cabelos, ó. Abram as câmeras para a prof ver vocês. Sim? Ó, o Murilo já tô vendo. O Arthur também. O Edu, cadê? Cadê todo mundo? Esse povo tá meio desanimado. Abram as câmeras para a gente se ver. Não acredito, Ricardo. Tá sem câmera. Quem mais? Quem mais tá sem câmera?
Cadê o Rogério? Ah, tá aqui o Rogério, já vi o Rogério. Quem mais? O Juliano tá funcionando hoje a internet, né, Juliano? Ah, mas tem gente faltando. Cadê, meu povo? Ah, que pena. Mas então, assim, olha, estamos todos juntos aqui, né? Quero agradecer muito esse semestre todo que nós estivemos juntos, né? E o empenho, né, de vocês, da prof, para fazer a coisa, né, dentro do possível, mais razoável possível, né, Rogério? Mais palatável possível, menos ruim, né? Nada, nada, nada compensa o fato da gente estar presencial. Né? Então, assim, eu brinco com vocês, mas é a mais pura verdade. Eu sou uma professora de cuspe e giz, entendeu? Eu sou prof que gosto de estar em sala, escrevendo na lousa, conversando com vocês, interagindo com vocês. Eu não sou professora desse jeito que a gente está dando aula, né? Tanto que eu já falei várias vezes para vocês que isso é muito ruim para mim, né? Eu não me sinto bem, porque eu não consigo sentir vocês, né? É muito pouco, assim, eu sinto muito pouco vocês pertinho, né? E eu sempre digo para vocês que essa troca de energia entre nós é uma coisa muito saudável, né? Então, eu digo para vocês que isso só faz bem para mim. Eu não sei se tão bem para vocês, mas para mim, eu posso dizer que é uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida, foi ter voltado para a academia. Né? Então, quero agradecer muito, eu não posso falar muito, porque daí eu choro, sabia? Porque, além de tudo, sou chorona. Olha bem isso. Vai ver que a idade, né? A gente começa a ficar velha. E nem eu digo para as minhas monitoras, ai, gente, tô ficando velha, eu acho, tô ficando emotiva, chorona, né? Mas, enfim. Mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a paciência, né? Obrigado por estarem aqui nos encontros, né? Valeu, né? Tomara que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho, que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês, né? Construções é muito mais que isso, certo? Essa área é muito legal, né? Tanto que o meu mestrado, meu doutorado é todo nessa área, né? E eu caminho para parte de conforto térmico, parte de ambiência, né? Então, assim, mas de novo, quero agradecer muito a vocês, espero vocês na semana que vem, tá? Para a gente fazer a avaliação e muito obrigada. Um beijo muito grande para todos vocês. Quero me encontrar com vocês presencialmente na formatura. Eu não quero ir na formatura de vocês assim, viu? Se Deus quiser, eu quero ir presencial, como em todas as formaturas eu vou, sabia? Eu nunca faltei em uma formatura. Desde que o campus existe, todas as formaturas eu fui, né? Eu sou, como é que fala? Eu sou a primeira diretora acadêmica, né, do campus. Então, eu vim com o campus, eu montei, eu ajudei a montar o campus, né? Então, todas as formaturas eu sempre estive presente, né? Lógico, vocês são parte de mim, né? Eu fiz parte da vida de vocês. Olha que coisa deliciosa. É isso, meninos. Então, olha, fiquem com Deus, uma boa semana. Qualquer dúvida, por favor, não manda e-mail para mim, que e-mail é muito lerdo, né? Manda no WhatsApp para a prof, tá? Me chama no WhatsApp e aí a gente tira dúvida se ficou alguma coisa. Combinado assim? Sim? Sim, sim. Então tá, então vou esperar vocês, tá bom? Tchau. Ó, fiquem com Deus. Espero vocês na próxima terça, tá bom? Estudem bastante, hein? Ó lá. Tá bom? Beijo.